Olá, meu povo, tudo beleza? Vamos então aí fazer uma revisão sobre projeto para criação de galinha caipira. Esse tema nós já abordamos aí nas aulas ao vivo, agora é o momento da revisão. Portanto, vamos nessa. Bom, a criação de galinha caipira constitui uma das atividades mais tradicionais no Nordeste brasileiro, contribuindo na segurança alimentar e nutricional, tá? Também traz geração de renda e é uma estratégia de convivência com o semiárido. E é sobre isso que a gente vai falar mais na frente. A galinha caipira possui uma proteína de excelente qualidade. Na sua criação, tem uma grande rusticidade, consumindo pouco alimento e água. Daí que a gente coloca lá no início, que é uma forte estratégia de convivência com o semiárido. Só para vocês terem noção, uma ave adulta consome em média 100 ml de água por dia. Comparado com outros animais, é uma quantidade relativamente pequena. No entanto, o sistema de produção adotado nesta atividade é bastante simples. Os produtores oferecem cuidados mínimos, sobretudo no que se refere às instalações, a gente observa que são muito precárias, ou manejo sanitário, né, uma vez que não são feitas principalmente as vacinações que são exigidas, e também a questão do manejo alimentar, que constitui uma forte dificuldade para os criadores, principalmente no sentido de fornecer a alimentação correta no período correto, tá? Na fase de crescimento, na fase de engorda, e assim sucessivamente. E também a questão do manejo reprodutivo, no sentido de usar linhagens mais produtivas, tá? Condizente com a especificidade que você almeja. Se você quer trabalhar com produção de ovos, então você tem que procurar raças poedeiras, tá? Se você quer trabalhar com corte, você tem que procurar raças que conseguem fazer mais uma alimentação, uma convenção alimentar mais eficiente. Ou seja, todo o alimento que você fornece, ele deve ser convertido para carne em um menor intervalo de tempo. Bom, nosso objetivo hoje é apresentar as especificidades mais importantes na elaboração e execução de um projeto de instalações rurais para a criação de galinha caipira. Não vamos aqui abordar tanto sobre as questões do manejo. Nosso foco maior vai ser nas instalações. Objetivos específicos: incentivar, aperfeiçoar e dinamizar a criação de galinha caipira, fomentar a segurança alimentar e nutricional, geração de renda e convivência com o semiárido, fortalecer uma atividade produtiva considerada de subsistência. São os nossos principais objetivos. Ainda assim, contribuir também para o planejamento, né, das atividades rurais e para a comercialização, valorizando, sobretudo, aí, o pequeno agricultor, né, e fortalecendo a agricultura familiar. Beleza? Vamos nessa, vamos seguindo. Primeira coisa que eu trago aqui é uma definição sobre o que é galinha caipira. Então, as galinhas caipiras são aquelas originadas a partir de raças, né, que foram introduzidas no Brasil na época do descobrimento. Como vieram de vários lugares do mundo, apresentam diferentes cores de penas, portes e comportamentos distintos. É comum vê-las sendo criadas soltas nos quintais e ciscando o tempo todo em busca de insetos, minhocas, plantas e restos de alimentos. Além de adaptarem-se bem ao clima quente, são mais resistentes a algumas doenças. Sua carne e seus ovos são mais saborosos também. Portanto, tem aí as suas peculiaridades, tá? As galinhas caipiras. Dentre elas, a rusticidade, né, que a gente apresentou, e essas características aí também em relação ao sabor dos seus produtos, tanto da carne quanto dos ovos. Vamos então falar aqui dos passos para elaborar um projeto, tá? Nesse caso específico aqui, o projeto de criação de galinhas caipiras, seja ela para a produção de ovos,
seja ela para a produção de carne ou mista. Então, os passos eu dividi aqui em 10 passos, e são os seguintes. Definir o mercado que pretende atender é o primeiro passo. Você vai trabalhar com galinhas poedeiras, galinhas de corte ou misto. Então, a primeira análise vai ser essa. Estudar a região, escolher a raça, estudar suas especificidades, determinar a quantidade de aves, escolher o local das instalações, dimensionar as instalações, analisar a viabilidade econômica, analisar os impactos ambientais e como amenizá-los, avaliar os impactos sociais e executar o projeto. Estes são os principais passos. Bom, o primeiro, definir o mercado que pretende atender. Como nós falamos, é para a produção de ovos, pode ser para a produção de carne, pode ser para a produção de pintos, inclusive, para você vender pintos de um dia. E pode ainda apresentar mais de uma finalidade. A gente chama atenção para ter cuidado quando se pretende trabalhar com mais de uma finalidade. Você costuma ter problemas e dificulta um pouco o seu planejamento. Portanto, a recomendação, principalmente para iniciantes, é que você foque em uma atividade. Se você tem estrutura para ovos, tem um mercado para a venda dos seus ovos, foque na produção de ovos. Se seu caso for vender galinhas abatidas ou vivas, tá, para a produção de carne, foque na produção de carne. 2, estudar a região. A região é muito importante levar em consideração o clima. E quando eu estou falando do clima, eu estou falando de temperatura, estou falando de pluviosidade, estou falando de umidade relativa do ar, estou falando de vento, tá? Então, estou falando dessas variáveis aí que vai formar o clima de uma região. É importante, em função das características da raça que você vai analisar, ver se existe uma compatibilidade com esse clima. Outro fator que é interessante estudar ainda em relação à região é a logística, né? Se o local que você vai produzir tem uma logística fácil para você acessar os mercados que você pretende atender. Então, é outro critério que a gente deixa aí como dica para você, como segundo passo aí, estudar a região onde você vai desenvolver a atividade, se ela, os pontos fortes, né? E os pontos fracos que você tem ali, e se os fortes superam os pontos fracos. Escolher a raça e estudar as especificidades é outra variável importante, que é outro passo importante na elaboração de um projeto. Tá? Primeiro, as raças de galinhas caipira devem ser adaptadas à criação em piquetes, porque o piquete vai ser uma área onde ela vai pastejar e que, consequentemente, vai ingerir ali alimentos volumosos, principalmente, e reduzir o seu custo com a alimentação, tá? Você trabalhar com galinha caipira em gaiolas, tem muita gente que trabalha. O problema é que acaba onerando mais, principalmente nessa questão aí da alimentação, tá? Então, aqui eu tenho uma raça, né? Essa raça aqui chamada pescoço pelado vermelho, né? E é adaptada à criação em piquetes, é considerada uma ave de dupla aptidão, por colocar cerca de 180 ovos no ciclo, mas essa quantidade não atende uma produção profissional, tá, de ovos comerciais. Promete alcançar aqui 2,5 kg em 90 dias, com 7,2 kg de ração nesse período. Então, essa é uma raça que pode ser escolhida aí, né, que a gente está trazendo como exemplo de galinha caipira. Outra raça, né, esse aqui, o pesadão vermelho, assim que ele é chamado, a prática errada de criação, tá, a fizeram ser uma ave discriminada, que é também chamada, às vezes, de caipirão, né? Muita gente o chama assim de caipirão. É uma linhagem extremamente adaptável aos sistemas caipira, chegando a 3,2 kg em 90 dias, tá? Gastando cerca de 9,5 kg de ração. Portanto, o formato de criação e a ração que você dá acabou aí trazendo, né, uma discriminação em relação a essa raça. Muita gente dizendo que não tem o mesmo sabor das caipiras de terreiro mais tradicionais que a gente conhece. Outra raça, né, o carijó, também chamado de pedrez, né, uma ave também muito bem adaptada a sistemas caipira de criação, tendo uma boa vantagem quando vendidas vivas, pois são
aves muito bonitas, né? Isso acaba também atraindo o consumidor. Também é uma ave de dupla aptidão, tendo maior finalidade destinada ao abate, ao corte, tá? Tem também uma boa adaptação a piquete e tem uma carne muito nobre, né? Fatores aí que favorecem a criação dessa ave. Essa é a Embrapa 51, tá? É um híbrido, né? Uma ave híbrida, adaptável aos diversos climas brasileiros, né? Resistente à criação livre em piquetes, tá? E mais forte aí também contra a incidência de doenças. Pode garantir, pessoal, 300 ovos no ciclo, tá? De produção, que vai ter início aí na 20ª semana, perdurando até a 80ª semana. Tem uma boa aceitação no momento do descarte. Essa ave você precisa adquirir aí, né, de vendedores que estejam certificados com os órgãos aí de defesa sanitária do Estado, que estejam autorizados para comercializar, já que são híbridos. Só a título de curiosidade, não vai existir, por exemplo, um galo 051, tá? É só a galinha 051. Então, você vai ter que sempre renovar o seu plantel adquirindo daqueles criadores que estão habilitados a comercializar ali os pintinhos, ou as pintainhas, né? Bom, poedeira negra, tá? É uma outra ave aqui, né? Tem ovos de casca bege, um marrom mais claro, consome 125 gramas de ração e chega a 2,5 quilogramas no final do ciclo. Bem adaptada ao sistema de alto desempenho, né? Aquele que a gente trabalha quando o dia livre, né? E à noite confinados. Pode alcançar até 250 ovos durante o seu ciclo. Outra que a gente pode citar aqui é a Isa Brown, né? Existe uma gama de linhagens Brown existente no Brasil, a grande maioria desenvolvida para uma produção de ovos em confinamento. Inicia a postura com 18 semanas e termina o ciclo na 90ª semana. Chega a 400 ovos no ciclo. São pequenas, tendo descarte mais difícil. Bom, existem muitas outras raças ainda e linhagens aí que vocês podem estar pesquisando, inclusive valorizando aquelas que já estão adaptadas aí em sua região, tá? Aí só foram alguns exemplos. O outro passo, o quarto passo aqui, é determinar a quantidade de aves. Então, qual a minha capacidade de criação? Então, essa conta deve ser feita, porque você não pode criar acima do que você tem capacidade. E também não criar uma quantidade muito pequena, porque aí fica difícil para você acessar os mercados e também a sua rentabilidade compromete. Então, a quantidade tem uma relação direta com a demanda do mercado, tá? A disponibilidade de espaço que você tem, disponibilidade de alimentos e disponibilidade de mão de obra, embora a mão de obra não é tão intensa, principalmente se for assim, no caso do abate, aí, de fato, você precisa verificar se tem, né, profissionais treinados para realizar essa etapa. Escolha do local das instalações é um outro passo importante, tá? Então, a recomendação é que seja um local acessível e que você tenha condições de vigiar, tá? Então, para facilitar os trabalhos, recomendo ali em torno de 30 a 50 metros próximo da casa. Também não pode ser muito colado, por causa do mau cheiro, pode atrapalhar, tá? E também o próprio barulho. Então, elas preferem locais mais tranquilos. É importante que seja fora da direção do vento, né, para não trazer cheiro do criatório para a casa do agricultor, em terreno arenoso, né, que não tenha um risco de encharcamento, e também próximo a uma fonte d'água, já que você vai precisar de água nos processos aí. Outro passo é fazer o dimensionamento das instalações. As instalações devem ser planejadas de modo a facilitar aí o manejo que as aves devem receber durante todo o ciclo, tá? Então, quando a gente fala de instalações para aves ou para qualquer outro animal, um dos objetivos das instalações é evitar o desconforto para o animal e de forma que você vai propiciar um ambiente em que as aves consigam expressar o seu máximo potencial produtivo, tá? Então, o que seria um desconforto para as aves? Temperaturas elevadas, temperaturas muito baixas, altas densidades, tá?
Alta densidade, que a gente fala, é a quantidade muito grande de galinha no galpão por metro quadrado, então a recomendação vai ali no máximo de 8, tá? 9, então recomenda ali de 5 a 9. Um número bom é 7 aves por metro quadrado. Falta de água, ou má qualidade da água, ou má qualidade do alimento, ou falta do alimento é outro fator que gera desconforto. Número insuficiente de comedores e bebedouros, presença de animais nas proximidades do aviário, ruídos de veículos, máquinas e equipamentos, e as questões das vacinações, a falta de vacinação. Então, as vacinas são métodos, né, são estratégias de prevenção de doenças que podem ocorrer nesses animais, portanto, fazer essa imunização é importantíssimo. Bom, aqui eu tenho um modelo, né, de instalação para aves de corte, e nesse caso aqui comporta até 440 frangos. Então, você tem aqui a unidade de cria, né, onde você vai trazer os pintinhos, eles vão desenvolver aqui até os 30 dias. Então, você começa aqui com 110. Com 30 dias, esses 110 pintinhos vêm para esse primeiro galpão, tá? Você inicia novamente aqui com mais 30. Depois você vai ter mais 30 nesse segundo galpão. Vou botar essa foto aqui para melhorar, tá? Essa imagem. Então, com 30 dias, você tem aqui 110 aves nesse galpão, tá? Depois, com mais 30 dias, 110 nesse, mais 30 dias, 110 nesse. Então, você vai ter 110 nos três e mais 110 aqui. Portanto, você tem, quando estabilizar, 440 frangos de corte. Isso permite você fazer uma venda a cada 30 dias. Se não ocorrer morte, você vai fazer uma venda aí de 110 animais. Vamos botar aí que vai morrer 10 ou que vai ter algum problema, e aí você consegue comercializar, portanto, 100 animais, tá? Então, é uma dica e uma sugestão. Aqui nesse sistema, você precisa fazer a aquisição dos pintinhos, tá? Geralmente faz essa aquisição em pintos de um dia, porque são mais baratos. Aqui eu tenho um exemplo, né, também para... esse aqui, na verdade, está escrito para corte aqui, mas esse aqui é para postura, tá? Ou misto, né? E aí também você tem aí as instalações mostrando aí, nesse caso que agora você vai ter a incubação, tá? Onde vai estar instalada uma incubadora, a gente vai mostrar a foto mais na frente. Aqui o setor de postura, o setor de cria e recria e o setor de terminação, tá? Então aí também é um modelo de planta, esse aí recomendado pela Embrapa, tá? Então, de acordo aí com a quantidade que você pretende criar, você vai fazer o seu dimensionamento, tá? Veja bem que aqui nós temos o ampliado o galpão, mas além do galpão, nesse caso aqui nós vamos ter os piquetes, tá? Onde as aves vão pastear aí e, consequentemente, comer insetos, comer minhocas e comer também volumosos, tá? Que aí você vai reduzir o seu custo com a alimentação, uma vez que você permite esse pastejo. Também, alguns especialistas dizem que o fato delas se movimentarem no pasto, tá? Nessa área do piquete, a carne fica mais consistente e, consequentemente, mais saborosa, tá? Então, o tamanho e as dimensões aí, evidentemente, que vai depender da quantidade que você vai criar. Conforme nós falamos, uma das recomendações são ali em torno de 7 aves por metro quadrado. Tem gente utilizando mais. Se for usar 7 aves por metro quadrado, né, uma recomendação aqui da Embrapa é essa, né, que você trabalha com um galo para 12 galinhas. Na área dos pintinhos, 63 a 97 pintinhos. Na área de pintos de 31 a 60 dias, você vai trabalhar ali com 60 a 92 pintos. E na área de frangos e frangas, de 112 a 174. Então, se a gente pegar essa área aqui, que tem 16 metros quadrados, e trabalhar com 7 aves por metro quadrado, evidentemente que a gente vai trabalhar com 112. Se eu aumentar aí a quantidade de aves por metro quadrado, eu posso ir ali até 174, tá? Então, aí vai depender da sua estratégia, do seu manejo e da sua decisão, evidentemente. Um projeto aqui recomendado no estado da Bahia, né, pela Companhia de Desenvolvimento de Ação Regional, AK, e aí a gente vai falar um pouquinho desse projeto. Aqui está o galpão, né, com as instalações, o chamado galinheiro, e aqui está a planta desse galinheiro.
né, onde tem aqui basicamente parecido com esse da Embrapa, onde você tem a sala o setor de incubação, você tem cria, recria e tem o galinheiro propriamente dito aí, tá? Então aqui a área de reprodução, onde receberá as matrizes e os reprodutores, né? O galo, destinada a aves entre 6 a 24 meses. Aqui a incubadora, existem vários modelos de incubadora aí, tá? Algumas aí que não tem muita eficiência, que acaba tendo pouca durabilidade, então pesquise direitinho antes de fazer a aquisição de uma incubadora. Aqui a área de cria, né? Onde receberá os pintinhos ou as pintainhas, de primeiro dia, né, nascido até 30 dias de vida, fase denominada de cria. Então, recomenda-se aí uma densidade, né, de em torno de 70 pintinhos por metro quadrado, não devendo ultrapassar aí 500 aves por ciclo, tá? Também é importante aí você climatizar esse ambiente aí, né, utilizando aí uma campânula, por exemplo, com uma lâmpada de resistência para você manter aí uma temperatura que eles precisam dessa temperatura. As penas dele ainda não são suficientes para cobrir aí do frio noturno, principalmente da madrugada, portanto, é interessante ter aí também esse cuidado, tá? A área de cria, né, receberá os pintinhos, então, de um dia que tem a recomendação, né, relação entre o número de aves e o diâmetro do círculo de produção. Por exemplo, se você trabalha com 100 pintinhos, diâmetro 1,35. Aí tem várias outras recomendações, tá? Aí vai seguindo aí. Aqui a área de recria, né? A área que receberá aí os pintainhos a partir dos 31º dia até 60 dias de vida, fase denominada de recria, tá? A área de terminação engorda, né? A área para frangos ou frangas, dos 61 dias até o abate, fase denominada de terminação ou engorda, tá? E é isso, pessoal. Depois de dimensionar as instalações, decidir o modelo que você quer, é hora de fazer, então, uma análise econômica, né? Ver quanto você fazer um planejamento, uma planilha de quanto você vai gastar e quanto você vai faturar, tá? Também alinhar isso com o mercado. Uma forma de reduzir custos dessa atividade ficar economicamente mais viável é você ter alimentação alternativa, tá? Não é nosso objetivo aqui falar de alimentação, mas no semiárido, né, aí ganha destaque algumas plantas, como por exemplo a mandioca, que eles adoram, tá? A moringa pode ser utilizada, a glericídia também. Então, assim, são várias plantas, oraponobis, que vocês podem estar utilizando como forma de substituição aí ao milho e à soja, já que esses produtos aqui no Nordeste são caros e aí acabam inviabilizando economicamente a atividade de criação de galinha caipiras, tá? Analisar também os impactos ambientais, se for um frigorífero, por exemplo, um abatedouro, né, e como você pode amenizar esses impactos, avaliar os impactos sociais, que é a geração de emprego, quanto vai repercutir. Então, a gente recomenda, inclusive na agricultura familiar, que haja uma união entre os agricultores, né, por meio de formação de associação e futuramente até, quem sabe, uma cooperativa, por exemplo, tá? E depois que você analisar todos esses fatores, faça o possível para visitar um sistema de criação daquele que você pretende implantar na sua propriedade, converse com técnicos, com profissionais, e aí, então, tudo estando em ordens, é a hora de fazer a execução do projeto. Beleza, pessoal? Nossa aula hoje foi isso, tá? Um forte abraço e até uma próxima, tá? Até uma próxima aula.